presidente. Não está acendendo a luz. Acendeu. Acendeu. Presidente, secretários, munícipe presente, senhores vereadores, colaboradores dessa casa. Eu vou ser bem rápido e bem sucinto. Eu dei a entrada nessa casa, eu queria dar conhecimento aos vereadores em pedido dos moradores do Jardim Aliança, que ali eles estão passando por uma dificuldade muito grande entre um embate entre eles e a corporadora lá, né, a PHU. Então eu fiz um pedido de CPI para que junto nós podemos ajudar os moradores de lá. Queria pedir para o primeiro secretário, fazendo favor, fazer a leitura do pedido. Cláudio, você quer que eu leia ou você vai continuar falando? Pode ler, fica à vontade, galera. Obrigado. Requerimento de criação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de Cravinhos. Foi protocolado na Câmara Municipal de Cravinhos no dia 6 de novembro de 2011, às 13 horas, na folha 128, protocolo número 1223. Os vereadores infracinados da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Cravinhos, abre parênteses, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, terá poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além de outras previstas no regimento interno. Será criada pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fatos determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Fecha parênteses. Requerem ao ilustre presidente do Poder Legislativo Municipal a criação e instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração dos fatos abaixo especificados. Apuração de eventuais irregularidades existentes nos contratos de venda e compra de lotes de terreno no bairro Jardim Aliança, Jardim Nova Aliança, entabulados entre a empresa PHU, Planejamento Habitacional Urbano, e os respectivos compradores. Apuração de eventuais irregularidades no processo de aprovação do loteamento que resultou o bairro Jardim Nova Aliança. A resolução de criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito tem a finalidade de investigar e apurar fatos determinados relativos a eventuais ilícitos, possivelmente praticados pela empresa PHU, Planejamento Habitacional Urbano, face às copiosas e constantes reclamações dos moradores do bairro Jardim Aliança, quanto a ilegalidades e irregularidades contratuais perpetradas pela mencionada empresa. A Comissão Parlamentar de Inquérito será composta por 3 vereadores mediante sorteio dentre os desimpedidos dos partidos políticos com representação na Câmara Municipal e atendimento à regra constitucional da proporcionalidade partidária. A CPI será composta por um presidente, relator e membro e terá prazo de 90 dias para concluir seus trabalhos mediante a apresentação de relatório final a ser apreciado e deliberado pelo plenário da Câmara Municipal, bem como encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O prazo de 90 dias poderá ser prorrogado por igual período, com anuência escrita da maioria simples dos vereadores da Câmara Municipal, ou mediante deliberação da maioria simples do plenário. Atenciosamente, Cravinhos, 6 de novembro de 2023, Cláudio Molesini Teles e Edson Macário Gomes. Obrigado, Juninho. Como é conhecimento de todos os vereadores, né, eu queria pedir encarecidamente a complacência de todos os vereadores, porque nós estamos vendo a dificuldade que esses moradores estão lá. Ainda hoje eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que estava pagando R$ 829, foi para R$ 4.500. O que está acontecendo lá é desumano. É desumano com a população, com os moradores lá do Jardim Nova Aliança. Fora isso, não sei se é conhecimento dos vereadores também, está tramitando na Justiça mais de 100 ações
de despejo dos moradores. É que o doutor Maurício, ele implementou uma ação, uma liminar, olha que absurdo que chegou essa incorporadora, pedindo para poder devolver os lotes, que eles não estão conseguindo pagar. Ou seja, nós sabemos que aqui nós temos juiz, em Cravinhos, que deu uma liminar favorável a eles, mas ainda hoje, falando até com o presidente, né, com o Marco, o nosso juiz aqui de Cravinhos, ele sabe a realidade do nosso município. Ele sabe a realidade do povo daqui de Cravinhos. Mas quando for lá para São Paulo, para Brasília, o que vai lá, ele vai ver o papel. Eles vão ver lá que o mutuário está em dívida. Eles não vão querer saber se tem negociação, se não tem, eles vão querer entrar com uma ação de despejo. Nós, como Câmara, como vereador, eu acho que nós temos que dar, acho não, certeza, nós temos que dar uma resposta imediata para os moradores do Jardim Aliança. Nós temos que juntar todos nós, agora nós temos que esquecer sigla partidária, nós temos que esquecer questões políticas e olhar para aquele cidadão que está perdendo a sua casa. É isso que nós precisamos nesse momento. Esquecer as questões políticas que nós vivemos hoje. Cada um tem a sua opinião, tem a sua sugestão, respeitamos todos nós aqui dentro, mas eu peço encarecidamente que nós possamos olhar com um olhar especial para os moradores do Jardim Aliança. Eu, graças a Deus, eu tenho minha casa, aqui todo mundo aqui tem sua casa. E aquele senhor, aquela senhora aposentado, que está construindo a sua casa e entraram com uma ação para poder devolver a única coisa que ele tem, que ele construiu a sua vida toda. Eu acho que nós temos, acho não, certeza, nós temos que dar uma resposta para ele. E fora isso, eu estava vendo, dessas 100 ações, eu acredito que 99% dessas famílias são assistidas pelo município, pelo CRAS e pelo CREA. Ou seja, o município está jogando com a colher para dentro e a corporadora levando com a pá para fora. O município está injetando por eles não passar fome, não passar necessidade. E a incorporadora não se preocupando com eles. Ele não quer saber se está passando fome, se não está. O município está fazendo a parte dela e bem feita. Tem que dar os parabéns para a assistência social, o trabalho belíssimo que ele tem feito. Mas eles não têm que viver de assistência. Eles têm que ter onde morar e ter a hombridade de falar assim, eu construí e eu paguei a minha casa. É desumano isso. Me dá uma parte, por favor. Pois não, vereador, fica à vontade. Eu gostaria de saber da sua parte, me convencer, como seria feita uma CPI numa empresa particular, uma empresa privada, nós sendo um órgão público. Como faria? Nós, como órgão público, nós temos dever e obrigação de zelar pelo nosso município. Sim, ponto. E a empresa do cara que é particular? O que nós vamos fazer lá? Vereador, que nós apurar que for a favor do munícipe, vai ser muito importante. Pode ter certeza que eu tive reunião com o nosso assessor jurídico, nós temos respaldo jurídico para poder fazer, senão eu não estava fazendo uma CPI aleatória. Eu não sou nenhum liviano para apoiar a Câmara em xeque. Não, eu quero que você me explique, eu quero saber, que eu sou leigo, não estou entendendo o que você está falando. Acabei de explicar para o senhor. Reuni com o assessor jurídico da Câmara, 2 assessores jurídicos da Câmara, com o advogado da empresa, tem pontos fundamentais que nós podemos investigar e ajudar os munícipes. Jamais nós vamos colocar a Câmara, expor a Câmara Municipal. Sim, claro, pela ordem, o nobre vereador. Pois não, vereador. O que as pessoas precisam entender é que, lógico, nós somos pessoas leigas no assunto jurídico, no assunto que se diz respeito ao contrato, mutuário, quem assinou, quem não assinou. Eu acho que essas pessoas, os munícipes, que a gente, todas as eleições, bate na porta deles, e eles hoje vieram bater a nossa porta, pedir por um respaldo nosso. Nós temos que entender que não somos nós que vamos fazer a investigação, não somos nós que vamos ler os contratos, não somos nós. A Câmara Municipal, ela tem financeiramente recurso para contratar especialistas de cada área. A gente vai investigar documento, vai investigar fatos, vai investigar pessoas, quem estava na hora, quem não estava, quem aprovou, quem desaprovou para esse loteamento entrar na cidade de Cravinhos. Então, o que as pessoas têm que entender
é que aqui não é um marketing político. Aqui é uma tentativa, mais uma, que essas pessoas vieram nos pedir, porque já tentaram alternativas para buscar um resultado e não conseguiram. Se existir 1% de chance da gente buscar ainda mais uma resposta que vá levar para o juiz ou para o promotor, uma vírgula que seja, que ele vá abrir os olhos para olhar para essas pessoas, a gente vai fazer. Porque a gente está aqui para isso, para representar eles. Eu acho que fundamental do vereador é fiscalizar o dinheiro público e representar o munícipe. Quando eu sentei nessa cadeira, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, a gente faz um juramento quando assume aqui para ser vereador, é que a gente vai representar o povo. O que é representar o povo? É como se a gente pegasse qualquer um que está sentado aqui e colocasse aqui no nosso lugar para tomar uma decisão. A nossa decisão, ela tem que favorecer, tem que estar do lado da maioria, de todo mundo que colocou a gente aqui dentro. A gente não entrou aqui por um concurso público. A gente não fez uma prova e estamos aqui porque somos os melhores nas provas. Não. Estamos aqui porque eles nos confiaram o voto. Então, se a gente está aqui pela população, existir 1% de chance, se existir uma agulha no palheiro, a nossa obrigação, dever e obrigação, é pular nesse palheiro e achar essa agulha. Se existe nessa ação que nós, como autores, estamos pedindo uma CPI, não é CPI contra vereador, não é CPI contra o prefeito, é CPI para buscar, dentro de tudo que já foi visto, alguma vírgula que foi esquecida, que a gente pode contribuir de alguma forma com esse processo que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, vereador. Pois não, vereador. Eu tenho acompanhado a parte da PHU desde o começo. Desde o começo, assim, no começo do mandato a gente já foi, eu concordo com as palavras do colega, o que deixa, eu acredito que a casa inteira, que essa casa não tem nenhum tipo de oposição. Eu vou ler aqui uma postagem que eu acho que, não sei se é de conhecimento de todos, mas é uma coisa que, isso é a dificuldade que a gente encontra em falar com a PHU. Eu não vou falar nomes. Oi, bom dia. A proposta de 60 mil, a sua proposta de 60 mil para quitação não foi aceita, uma vez que o seu saldo devedor de contrato é R$ 323.519,66. Vereador. Só para acabar o raciocínio, pode fazer uma negociação em 145 parcelas de R$1.000, que foi concedido um desconto de mais de 50%. Daí a pessoa mandou um áudio e teve a resposta. Funciona assim. Você entrou com uma ação revisional e perdeu. Os valores que você depositou eram apenas parciais, então ficou um saldo remanescente de todos e eles vêm gerando juro até o momento. Você comprou um terreno de valor inicial de R$ 125.179. Pagou apenas R$ 65.080,52. Então, não tem quitação nesse momento. Inclusive, já existe uma ação em que você é ré e há pedido de penhora dos seus bens. A proposta de hoje é apenas a renegociação. Não estou aqui para julgar nem falar nada, mas eu não vejo justiça na empresa com quem mora. Como eu falei, eu tenho acompanhado desde o começo, lá, eu, o Thiago, desde a primeira reunião. Na primeira reunião eu estive lá e falei para a moça assim, eu queria comprar o terreno dele. Eu não me recordo quem que era a pessoa que estava comigo lá, o Tião estava junto, mas o Gerson, mas eu não lembro quem que era a pessoa que estava junto comigo. Eu falei, eu estou comprando o terreno dele, eu quero quitar. Ela falou assim, para quitar tem que calcular um juro futuro. Vou discutir o quê? Daí foi um dia até que teve um movimento diferente, né, Tião? A primeira vez que foi lá no plantão de vendas. Enfim, eu faço das minhas palavras a dos colegas e acredito que a casa inteira é a favor de uma legalização para vocês. Nós não vamos virar as costas para vocês de maneira alguma. E pode contar, falo por mim e eu tenho certeza que eu estou falando por todos os vereadores da casa. Se a CPI for uma ordem que vai resolver, não é assim que vai resolver, mas se a CPI for uma condição que vai favorecer o munícipe, pode ter certeza que nós estamos juntos.
Eu agradeço, vereador. Dá para ver o semblante de todos os vereadores aqui, a comoção com os munícipes. Que nem o vereador Curumim falou, se eu não me engano, esse ano passado a Câmara devolveu quase 2.700.000 para a Prefeitura, é isso, presidente? Então nós temos recursos, sim, Curumim. Se for preciso contratar uma equipe técnica, vai contratar. Se for preciso contratar uma engenharia, vai contratar. O que nós precisa é olhar com um olhar diferente para eles. Porque não é eles, não somos nós que estamos lá. Imagina nós no lugar deles, sendo despejado a única coisa que a gente tem na vida. E já vem rodando isso aí há 1 ano e meio, se eu não me engano. Nós vemos a morosidade da justiça. Na inviabilidade de palavra para não voto, eu vejo isso como uma agiotagem legalizada. Não tem fim isso aí. Como que você vai pagar R$ 4.500 de um terreno? De uma parcela. É um absurdo isso que estão fazendo com eles, com vocês. É um absurdo. Eu tenho certeza, vou encerrar minha fala por aqui, tenho certeza que os vereadores vão assinar essa CPI e nós vamos buscar a fundo o que for preciso para estar ajudando vocês. Pode ter certeza disso. Essa casa não vai virar as costas para vocês. Nós vamos até o que o Curumim falou. Se for até lá no fim do palheiro para pegar uma única agulha que vai ajudar vocês, nós vamos fazer. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, vereadores.